Hoje nós vamos mergulhar no universo da beleza, dos tratamentos estéticos e da cirurgia plástica, com ele que é o médico das celebridades, o Dr. Ray. Tudo bem, Joyce? Tudo Prazer, ótimo. super ótimo trabalhar com você. Prazer, é diretamente, tudo a gente se vê nos estúdios, mas com certeza. passando Agora nos corredores, mas a gente não tem a chance de conversar pudemos juntos. parar e conversar mais longamente. E você tem estado bastante aqui no Brasil, né? Olha, eu tenho uma equipe de advogados muito boas. É claro que eu estou interessado em melhorar o Brasil politicamente também. Então o trabalho não é só cirúrgico, é também amputação. Os advogados dizem que eu tenho que, claro, provar residência. Então, mais que provamos residência, eu estou aqui 206 dias por ano, que é 2/3. O resto eu divido entre meus outros programas no mundo inteiro, que seria Oceânia, Ásia, Europa, Norte América e América Central. Mas você nasceu aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. A minha mãe era, na verdade, nem era empregada doméstica. A minha mãe limpava vaso para o Estado, Sim. Instituições do Estado. E um dia, depois de finalmente ter algum êxito na minha vida, eu estava no restaurante mais caro de São Paulo. E pela vidraça, lá longe, eu vi o McDonald's. Sim. E eu pensei, puxa, minha mãe nunca podia ter frequentado esse restaurante. Mas a minha mãe podia ter frequentado aquele restaurante lá. E no pedacinho de papel, eu desenhei uma ideia. A ideia foi essa, o McDonald's da beleza. A beleza tal que seria acesso não só às riquinhas da classe A, elas podem ir para Miami, Beverly Hills, mas pela primeira vez estaria acesso de toda a brasileira. Nós não estamos interessados na classe A, nós estamos interessados a levar o benefício da sociedade a todas as classes, especialmente a classe D. Então, nós democratizamos a beleza. Eu dou uma ideia bem rapidinho, Joyce, se eu posso. Sim, claro. Antigamente, eu fazia uma incisão de 8 centímetros no meio do seu bumbum. Eu enfiava esse implante em cima do nervo ciático. Por isso que as minhas tinham dor de perna pro resto da vida. Custava R$10.000. Eu morria estressado. Como o cirurgião esquece a menina em cima do nervo ciático? Levava um ano para ela sarar. R$10.000. Hoje em dia, eu tenho um laser. A gente fala laser, mas na verdade nem é laser. É um procedimento chamado radiofrequência, que levanta o bumbumzinho dela. Daí eu tenho eletrodos que eu coloco no bumbumzinho dela. Eu coloco 1000 ciclos, super rápido, 20 minutos. E ela fica com volume. E finalmente eu uso uma máquina, puxa, você vai dormir, você está tão relaxada, de ultrassom que deixa a perninha dela lisa, porque toda mulher tem furinho. Eu faço isso começando a R$59, que é chamado Shake Boom. Então, olha, eu fui de R$10.000, super perigosa operação, passei pelas células de tronco, que também deixa a minha inchada por um ano, ela pode morrer de infecção resistente. Hoje em dia, eu tenho um procedimento que deixa um volume incrível por R$59. Como todo mundo sabe, eu fui adotado por missionários cristãos que me levaram para os Estados Unidos. E olha que bênção, eu acabei estudando na melhor universidade do mundo. Eu fiz cirurgia plástica aqui, Harvard Medical School. E foi lá que eu aprendi todos esses segredos. Quantos anos você saiu do Brasil? Eu saí aos 12, mais ou menos 12. E foi lá que eu aprendi esses procedimentos. Mas essa é a chave. Para a riquinha que está ouvindo, ela quer fugir. Harvard fica em Cambridge, Massachusetts, né? No estado de Massachusetts. Ela quer fugir para lá e fazer lá. Não esqueça que o mesmo tratamento lá é 20 vezes mais caro, $250, para fazer o mesmo boom. Porque o tratamento é o mais tecnológico que é usado aqui em outros lugares do mundo. Sim. Então, como proporcionar aqui no Brasil com baixo custo? Sabe que eu opero muito em Israel. Eu faço muitas ONGs na Terra Santa. Eu trabalho lá no Hospital Rambam, que fica em Haifa, norte de Israel. E eu notei uma coisa incrível, a Bíblia estava certa. A Bíblia diz dos judeus, não sou judeu, sou mormon, mas a Bíblia diz dos judeus, e eles serão uma benção para o mundo. Eles inventaram celular, inventaram tudo. Os lasers de Israel, radiofrequência de Israel, ultrassom de Israel, não tem igual. Como a gente compra em enorme volume, puxa, nós estamos a caminho de 1000 clínicas. Nós temos clínicas de Recife, a Porto Alegre, da Baixada, Porto Velho. Nós estamos em todo o Brasil. No Brasil inteiro. Como a gente compra em enorme volume,
Os israelitas dão pra gente 45%, não 45%, 55% de desconto, que a máquina acaba custando 45% do valor dela. O que as americanas querem hoje, buscam mais em termos O de que a cirurgia americana plástica? busca mais é isso. Não, eu tô brincando, gente. Fora o dinheiro. Pelo amor de Deus. Vamos falar de cirurgia plástica, né? Brincadeira, bebê, brincadeira, bebê. Tudo bem. Sabe que o toque da brasileira... Ai, tá todo mundo rindo aqui. Não, ou não é, bebê, ou não é. Tirada Sabe de que é bom verdade. humor, né? Eu espero que o homem brasileiro valorize a mulher brasileira. Porque não tem mãe como brasileira. Minha mãe era essa, uma gaúcha. Não tem esposa como brasileira. O toque da brasileira cura. Mas a brasileira é muito vaidosa, certo? E tá sempre em busca de ficar mais bonita e sempre de olho no que tá acontecendo, no que vem de fora também. Hoje a gente tem cirurgiões de referência aqui no Brasil, mas tem essa ligação com o que vem de moderno de lá de fora. O que a brasileira quer? Qual é o ponto forte da brasileira e o que ela busca corrigir? O brasileiro hoje está consumindo mais cirurgia plástica do que o gringo. Nós somos 1/3 menos população que o gringo. E hoje em dia a brasileira está consumindo mais do que o americano. Isso, gente, reflete o nosso autoestima baixo. Brasileiro olha pro chão. Chega, eu voltei pro Brasil para erguer a cabeça brasileira. Olha quanto programa de televisão eu vou. Ray, adivinha a cirurgia dela? Eu adivinho 20 coisas, ela não teve nada. Ela é tão perfeita que até o olho cirúrgico ela engana. Então a brasileira é perfeita. Ela não devia consumir tanta cirurgia plástica. Isso é aquele complexo de vira-lata, gente. Hoje em dia a bactéria é uma célula só, mas a bactéria inteligente, ela está resistente. Você pode pegar uma infecção na cirurgia e morrer, porque não tem tratamento. Outra coisa, gente, fica a aparência artificial, aquele peitão enorme, deixa ela baixinha e gordinha, aquele rosto, aquele levantamento deixa ela super ridículo. Hoje em dia, gente, por isso que eu criei essa clínica, não tem um bisturi em todas as minhas estéticas Hollywood. Por quê? Hoje em dia é só cuidar com radiofrequência, ultrassom, que é peeling químico, é só cuidar e você fica muito, muito linda. A gringa, número 1, agora a gringa, você perguntou um pouquinho mais cedo o que é que a gringa quer. A gringa, hoje em dia, ela quer ser brasileira. Antigamente, todo brasileiro quer ser gringa. Hoje em dia, toda gringa quer ser brasileira. Quer ter o contorno da mulher brasileira. Eu faço uns 5, 6 bumbuns por dia nos Estados Unidos. Doutor, você já operou mulheres muito famosas, Claro. né? Celebridades. E elas ditam realmente o que é moda, a ponto das mulheres chegarem lá no seu consultório, se espelhando nessa mulher que é celebridade e querendo ficar exatamente igual. Porque a gente sabe que não é possível. Mas Claro. essa questão da baixa estima, né? Da baixa estima que você citou agora, faz com que as mulheres queiram ficar o retrato do que é a outra. Como conscientizar essa paciente dentro do consultório? Olha, na verdade, isso cai numa categoria que tem até um nome, né? Uma diagnóstica que tem um nome que é chamado dismorfia corporal. E a cirurgia plástica, infelizmente, atrai pelo menos 15% de pessoas que têm essa neurose ou até psicose, que é loucura mesmo, loucura mesmo. E, por exemplo, eu tinha um rapaz que entrou na minha clínica e pediu que eu construísse uma asa que funciona nele. Nossa. What the fuck? Eu mandei ele pro psiquiatra do... Caso de patologia extrema, Não né? é acidente que eu tenho o psiquiatra do meu lado, entendeu? Não é acidente. Aqui está a minha clínica, aqui está a clínica de psiquiatria. Não é acidental. E a segurança do outro lado, tô brincando. Mas, então, gente, 15% das pessoas que procuram um cirurgião plástico já sofrem de uma diagnóstica, geralmente é neurose, que não é loucura, mas de vez em quando é loucura. Então, daquele 13% ou 12% que não é loucura, mas a neurose mais comum é a dismorfia corporal. Exatamente, a minha chega com a foto de uma conhecida e eu penso, ela quer o nariz similar àquele nariz, bumbum similar àquele. Não. Ele quer ser Michael Jackson. Exatamente. Ela quer ser Angelina Jolie, que é muito... Gisele Bündchen, ela quer literalmente ser ela. E eu vou mandar ela para o psiquiatra.
ela não vai para o psiquiatra, ela vai para o próximo cirurgião que não tem ética e ele vai literalmente construir outro Michael Jackson, como já vimos. Tem 4, 5, 6 Michael Jacksons no mundo idênticos. Então, isso cá ao cirurgião ter ética, e o cirurgião brasileiro é muito, muito bom. Eu vejo muita ética no Brasil. E esse é o limite da boa cirurgia plástica, né? A sensatez, antes de tudo. Exatamente. Mas não só cá a pessoa, de vez em quando... Olha, eu vou explicar um segredinho. O espelho não é de verdade. O espelho é 2 dimensões. Então, a minha se acha linda no espelho, depois de 20 cirurgias. Na verdade, quando ela está caminhando pelo shopping, todo mundo está rindo dela, nas costas dela. Então, gente, a foto é um pouquinho mais tridimensional. Mas cá a família, esposo, irmãos, enfim, ajudar a menina, porque ela fica um pouquinho nessa neurose, entendeu? Mas mais importante está na mão do cirurgião. Quantas vezes eu podia ter feito $100 mil por dia, mas eu falei, querida, esquece a cirurgia, já está bem. Mês que vem eu vou para a África, vem fazer uma ONG comigo. E ela sempre volta da ONG curada. Sim. Ela sempre volta da ONG curada. Que acompanha, você tem um trabalho voluntário, né? Em todo mundo, até mesmo aqui em São Paulo, em São Sebastião, na Casa Santa, né? A Santa Casa, desculpe, em São Sebastião. A gente faz um mundo inteirinho, essas riquinhas, não tem, de vez em quando não tem assunto. Elas ficam gastando dinheiro em cirurgia plástica e nunca vai ser curada. Ela se odeia mais e mais e mais e mais. Então, eu levo elas para a África, eu opero em KwaZulu-Natal, aqui embaixo de Moçambique. Eu levo ela para lá, eu sei que ela é uma enfermeira, mas pelo menos ela cuida da criancinha, dá o presentinho, fica do lado da cama da criança que teve o lábio leporino, tá curada. Ela volta curada, ela nunca mais me pede para cirurgia plástica. E doutor, eu assisti outro dia uma entrevista sua com algumas modelos no palco e elas dizem que vestidas ou peladas? Peladas, seminuas, digamos. Isso é importante. Pois é, e elas afirmavam categoricamente que não tinham passado por nenhum procedimento cirúrgico, querendo esconder do próprio médico aquilo que era inevitável de ser notado. Eu acho que mais... as mulheres têm essa tendência de não assumir a cirurgia que procuraram fazer. Primeiro eu volto ao meu etnocentrismo, né? A brasileira é tão perfeita, gente. Não é possível. Ela quebra todas as regras da natureza. Ela nem a simples regra de Isaac Newton, de gravidade, ela quebra essa regra. Então eu lembro daquele show, e na verdade, muitas meninas que estavam naquele show não tinham nada. O peitinho empinado, tocando o queixinho dela, bumbumzinho coçando as costas dela. Literalmente, gente, não é possível. Não é possível, não existe em nenhum lugar do mundo, da Alemanha à Ásia, da Ásia ao Oceano e Oceano aos Estados Unidos, não existe. Então, literalmente, a brasileira é perfeita. Por isso que eu beijei 100 milhões. Não, literalmente a brasileira é perfeita. Mas existe até em Hollywood, na verdade começou em Hollywood. Ainda tem um pouquinho de uma estigma contra o consumo da cirurgia plástica. Está melhorando. Antigamente só as riquinhas como Marilyn Monroe. Marilyn Monroe fez o nariz dela, fez o queixo dela, fez o peitinho dela. Mas ela não piava. E ainda nós temos esse preconceito que se sabemos que a conhecida fez, a gente vai ser menos, a gente vai valorizá-la menos. Não sei porquê. É o que é, mas está melhorando. Então ela tem medo de divulgar porque o mundo tem essa tendência de desvalorizar. Doutor, agora para a gente finalizar, já que você se declarou aqui, fez vários elogios às mulheres declarou brasileiras. Declarou uma palavra pesada. Ué, se as declarou mulheres uma palavra brasileiras. pesada. Você acabou de falar até que é meio... puxou demais a sardinha para o lado das brasileiras, e eu estou percebendo isso. Queria que você deixasse um recado para as mulheres brasileiras e nos dissesse qual é a sua programação aqui no Brasil para os próximos meses. Queridas, olha, eu sei que você não quer ouvir isso, você é a criatura mais bela que Deus criou. Ponto. Eu virei racista, virei etnocentrista. Olha, eu fui jurado das mais importantes competições do mundo, Miss Universo, Miss Venezuela, Miss USA, Miss África, tudo. Você é a mais bela do mundo. Por quê? Essa misturinha dos melhores genes do mundo. África, Europa, Ásia, enfim. Você é lindíssima. Pelo amor de Deus, ergue sua cabeça, porque você é filho de Deus.
Literalmente, nas suas veias, está a mesma genética da criatura que criou 100 bilhões de planeta. Quando você fala meu pai celestial, literalmente é seu pai. E ele não cria lixo. Então aquele sonho que você sempre teve, escrever aquele livro, abrir aquela lojinha, faça. Sonho impossível, que você é filho de Deus. Então, vamos erguer nossa cabeça, vamos ter orgulho de ser brasileira. O que é que o Brasil exporta? Madeira, tem madeira na Ásia. Mineral, tem mineral na África do Sul. O que é que o Brasil exporta? Nosso carisma. Sem dúvida. Não vamos perder o carisma brasileiro. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Adorei te conhecer, saber um pouquinho mais. Já te acompanhava muito, mas agora saber um pouquinho mais do seu trabalho. Sempre. Sem dúvida. Ray é sempre honesto. Ponto. E eu termino aqui essa temporada. Escolhi terminar com você. Escolheu bem. A gente volta na próxima temporada com mais entrevistas super legais. Até lá. Que todo mundo fica... "Ah, como é que o Ray ganhou 15 de Ibope para a Rede TV? Eu dobro o Ibope em todos os canais onde eu vou. Por quê? Eu manipulo o choque. Tem várias maneiras. O Celso Russomano tem bom Ibope porque ele desmascara...